Que legal, estamos começando mais um podcast, aquele famoso para você, para mim, para a maioria, que é o Conversa com Milê. Você que está chegando agora, quero agradecer de coração a sua participação, o seu compartilhamento. E para você que é a primeira vez, olha só, se inscreva no canal, dê o seu joinha, isso é muito importante, e depois compartilha, viu? Porque aqui tem sempre papo gostoso e aprendizado. Eu sempre falo que eu não entendo de nada, não sei de nada, estou sempre aprendendo. E por isso que eu trago sempre convidados especialíssimos, como essas duas que estão comigo, a doutora Andressa e também a Suzana, que é esteticista, a doutora que é médica cirurgiã e uma sumidade no que faz. Primeiramente, doutora, gostaria, doutora Andressa, que você, como curitibana, me falasse um pouquinho sobre a sua titulação. Eu sei que você tem uma bagagem incrível e é muito viajada. Bom dia, Roberto, bom dia mesmo, bom dia a todos aí. Como está passando às 15 horas, então boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde. Então vamos lá. Então, na verdade, eu sou médica, né? Sou cirurgiã. Comecei aí a minha carreira na parte de cirurgia geral e aos poucos, quando a gente vai se especializando e vai mudando aí de área, né? Uhum. E hoje a gente trabalha com transplante de cabelo, né? A minha formação é no exterior, na verdade, nessa parte de estética. Eu fiz um curso de estética no Brasil básico e depois acabei tendo a oportunidade de ir para outros países, a Israel, Portugal, né? Complementar a minha formação aí. E a gente acabou se especializando nessa parte de transplante de cabelo, de cuidados com a pele, com o rosto, com o corpo, né, Roberto? E quanto tempo você ficou em Israel e em Portugal? Fiquei 2 anos em Israel, inclusive esses últimos 2 anos em Israel, e um ano anterior em Portugal, certo? Entendi. Fizemos, e aí lá em Israel, principalmente, tivemos a oportunidade de estar trabalhando com essa parte de transplante de cabelo, que foi onde eu me especializei mais nessa área, né? Antes eu fazia parte só de estética corporal e facial. Porém, aí, após ir para lá, então, a gente vai fazendo curso, né? Eu tive a oportunidade também de trabalhar numa clínica de estética lá em Israel muito boa, né? Que cidade você ficou em Israel? Em Netânia. Netânia? Netânia. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por Israel. Não sei porquê, mas tenho. Sim. É o jeitinho de judeu também, né? Outro dia eu estava brincando, sabe? Acordei de madrugada, vi minha mulher ao lado roncando. Eu falei, esse barulho me incomoda. Peguei o celular, comecei a mexer no celular. Deu vontade de fazer aquela árvore genealógica, sabe? Sim. E fui brincando, vi um monte de estrelinha, sabe? De Davi. De Davi. Eu falei, nossa, o negócio vai... Acreditem que eu acabei chegando até no Jardim do Éden. Olha, Roberto. Daí quando acordei, né, falei para ela, né, falei assim, menina do céu, eu sou descendente de Caim, como se fosse o único, né? Ela olhou para mim assim, desenhou, ela falou assim, logo Caim? Eu falei, você queria que fosse o quê? Abel já estava morto, né? O único que podia... Que sobrou foi Caim, todos nós vemos dele, né? O pai é Adão, é Eva, né? Para quem acredita, né? E agora, a Suzana. Suzana, vocês são primas. Somos primas e agora nessa luta aí pra gente trabalhar juntas, né? E a tua experiência, como foi? Então, na estética, assim, eu sempre gostei muito, muito mesmo, desde bem nova. Meu caminho sempre foi meio guiado pela saúde. Sou radiologista, sou terapeuta homeopata. Olha... E, por fim, a estética, um pouco de influência da Andressa, assim. Uhum. A gente começou pensando nos implantes e foi ali ramificando para o bem-estar, né? A beleza, juntamente com a saúde. E eu me encanto muito sempre pelo profissionalismo da Andressa em relação a não pensar somente no custo ali, no que vai ganhar, né? E sim em deixar a pessoa satisfeita. Então, assim, foi o diferencial para que
que eu estivesse nessa luta com ela. E para quem não sabe, vocês são primas. Primas, Sim. somos primas. Olha Mesmo só. sobrenome. Dalarme. Da Larme. Tem alguma coisa a ver aí com o nosso amigo do vinho, Vinhos da Larme? Tem. É nosso primo, inclusive. Sério? Na verdade, é meu tio-avô, né? Olha, Ele é meu chama o tio-avô. tudo bom na gente. Sim, tudo bom na gente. Que bom. E vem cá, Su, quer dizer que além de prima atuar junto, é verdade que você é o braço direito da doutora? Ela responde melhor. É o que direito, eu. esquerdo e as duas pernas. Doutora, e você, no seu campo de atuação, você faz muita cirurgia? Faço bastante cirurgias, assim, né? A maioria são cirurgias mais voltadas para a parte estética, a gente faz blefaroplastia, que é o levantamento das pálpebras, né? E geralmente em qual hospital, qual clínica ou na própria clínica Na própria de vocês? clínica. Lá mesmo? Lá mesmo. Como são procedimentos pequenos, né, Aham. Roberto? São cirurgias que podem ser feitas até na clínica, né? A gente Entendi. tem uma estrutura para isso. Entendi. Agora, voltando a falar um pouquinho lá de fora, Israel, Sim. Portugal, tem um olhar diferente do pessoal, do morador, tanto em Portugal, dos portugueses, quanto dos judeus, os israelenses, Sim. em relação aos cuidados do corpo, da face, os cuidados estéticos? Existe sim. Nós brasileiros somos muito mais vaidosos, digamos Do assim, que eles, do que eles lá fora, né? Olha, Né? Apesar de a mulher israelense ser bem vaidosa, muito mais até que a portuguesa, digamos assim, né? Mas, assim, existe um olhar um pouco diferenciado. Lá em Israel, por exemplo, na verdade, as mulheres, na verdade, estão bem preocupadas mais com a face, não é tanto o corpo que nem aqui no Brasil, até por ser um país um pouco mais tropical, enfim. As mulheres lá em Israel, eles se preocupam mais com a face e com os cabelos mesmo, né? A gente percebe nas portuguesas, assim, que também elas estão mais preocupadas com a face, né? Com o corpo também, mas, assim, aqui no Brasil a gente tem uma preocupação maior, sabe, Roberto? E quando Bem você morou lá em Israel, você sentiu aquele medo, aquele receio? Porque todo mundo, quando pensa em Israel, pensa que tem míssil para lá e para cá. Esse momento atual até pode ter essa questão de insegurança, né? A gente sabe que eles vivem numa guerra. Mas a época em que você viveu, 2 anos atrás para cá, né? Tinha uma tranquilidade maior? Como que era? Qual era o receio que o povo tem lá? Tinha. Na verdade, Israel sempre foi tranquila, né? Israel é um lugar muito gostoso de se morar, sabe? No sentido, assim, de... É um país tranquilo, não existe assalto, não existe essas coisas, né? Então, assim, é bem mais tranquilo. O que acontece é que as pessoas veem no jornal, veem os atentados, realmente acontece um ou outro atentado, né? Mas nesses 2 anos que a gente esteve lá, que a gente teve a oportunidade de ficar por lá, não havia muito, né? Agora, lógico, com a guerra está um pouco mais, assim, digamos assim, um pouco mais restrito, um pouco mais complicado. Mas se viver em Israel mesmo, é muito tranquilo, Roberto. Muito tranquilo. Eu posso mexer um pouquinho com a política, sem falar diretamente, né, nos nossos governantes. Quando o nosso atual presidente fala que o governo lá, o país de lá está sendo genocida, você acredita nisso? É um absurdo isso, Roberto. É um absurdo. Porque, na verdade, essa guerra é uma guerra que acontece entre eles lá. Tem-se motivos para isso. Mas Israel só está se defendendo na realidade, né? Eles foram atacados, exatamente, né? Um pouquinho antes dessa guerra começar, as pessoas não sabem, mas o Israel estava, como o mundo inteiro está polarizado, Israel também estava polarizada nessa época, né? E aí eu acredito que tornou um pouco mais frágil a questão política e tudo, e eles aproveitaram essa fragilidade que Israel se encontrava, né? Entendi. Dessa parte política. Su, eu já tenho intimidade, a Suzana eu já trato de Su, já virou minha amiga, né? Su, você mora em Castro. Eu moro em Castro. E como que fica esse trabalho, a clínica aqui, ou vocês atendem lá também? Então, lá fica mais a parte de avaliações, né? Por a estrutura maior e mais preparada estar aqui em Curitiba, a gente faz as avaliações ali, pegando Castro, Piraí, Jaguaraíva, toda aquela região ali, Tibagi, Arapoti.
e traz para Curitiba para a gente fazer a parte cirúrgica mesmo, tudo aqui. Olha, eu me lembro que algum tempo atrás, agora não me recordo qual foi o profissional, era um médico, né? Um cirurgião plástico. E ele me falou que o Brasil, na área da estética, é uma referência mundial. É. Eu acho que junto com os Estados Unidos, né? E muita gente vinha de fora fazer procedimentos no Brasil, né? Isso é muito bacana. Isso. Quando a gente fala que... né? Isso é verdade. Até hoje. Tem Até excursão, né, de fora que vem médicos conhecidos. É, a gente tem uma referência aqui no Brasil em cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica brasileira é uma referência. Né? O estético, né? Ô, doutora, mas quando você vê, e a gente nota que tem notícias que nos chegam diariamente, né? Assuntos atualizados de que pessoas fizeram o caminho inverso. Foram para Bolívia, um exemplo. Fazer um procedimento, saíram daqui, digamos, com uma beleza média e voltaram com a boca torta, com não sei o que mais. Você não acha que é uma atitude burra fazer isso? As pessoas, na verdade, procuram pelo que é mais em conta, preço, né? O que né? o Que preço pena, né? é mais barato, né? E às vezes não vem a qualidade do atendimento, né? Porque o preço está muito ligado também à qualidade do atendimento, né? Então, assim, às vezes a gente opta pelo mais barato, mas não é o melhor, né? Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, né? E quando a gente fala assim sobre mãos habilidosas, pessoas que se atualizam, né? Sim. Médicos, profissionais da área, que buscam conhecimento de forma incessante, isso naturalmente tem investimentos. Né? E quando você busca qualidade, você tem que acompanhar, né? Afinal de contas, a pessoa está em busca de ofertar sempre o melhor. Sim, o melhor, né? E como a gente, deixando o preço de lado, como que a gente pode reconhecer um profissional que aproveita o espaço, ele não se especializa, mas está nas mídias e fazendo burrada? Como a gente pode saber? E se, digamos assim, buscando aí cuidados mesmo para não cair em riscos? Então, Roberto, na verdade, a gente tem que observar primeiro a titulação do profissional, isso é uma coisa importante, e além da titulação do profissional também e da experiência do profissional, né? Na hora que a pessoa vai fazer a avaliação, né? Para você cuidar bastante com isso, porque tem muita gente que acaba querendo vender os produtos, vender tratamentos, né? Sem fazer uma avaliação adequada. E aí a gente já vai ver os resultados, vai ver que os resultados não são muito bons. Então é importante primeiro ver a experiência do profissional, ver a qualificação do profissional, né? E também ver a questão dos procedimentos mesmo, como é que vão ser feitos, se esse profissional acompanha esse paciente no pré-operatório, no pós-operatório, se não for cirurgia, mas sim algum procedimento estético, então se ele dá um acompanhamento adequado para esse paciente, isso é muito importante, né? Agora, isso a gente não pode imaginar que isso afeta, às vezes, bons profissionais que estão no mercado, mas fazem os seus combos, né? Seus pacotinhos. Os pacotinhos. Tem nada a ver, né? Não. Tá certo. Não. Então, isso é importante. Não, o pacote é uma coisa que a maioria das clínicas estéticas, inclusive, faz, até para poder facilitar para o paciente, Não só né? facilitar, mas como eu sempre falo para a Andressa, o paciente, ele é assim, é complicado, né? Porque ele faz ali o primeiro procedimento, fica lindo e esquece, né? Acha que não tem manutenção. Exatamente, não isso tem é uma cuidado, coisa importante. Não Falta tem o conhecimento. pós. Acha não que quer. acabou. Não, tá lindo Ele é e preguiçoso, acabou. meu. Só aqui, muitos Não é? procedimentos e a preguiça de voltar, né? Então, assim, a gente sabe muito bem que quando mexe no bolso a coisa é diferente, né? Claro que apesar que tem gente que dá dinheiro pra academia, né? Paga um ano e não vai, mas... E assim, não é. Tem muitos procedimentos que precisam do cuidado. O implante, por exemplo, tem o pré, tem o pós, e o pós, ele não continua ali um mês depois, né? Tem todo um cuidado, todo um processo. Dali 3 meses a doutora vai conferir se os folículos realmente implantados continuam a crescer,
estão saudáveis, né? E tem paciente que não volta. Então, o porquê dos pacotes, né? A principal causa dos pacotes é isso. Tentar obrigar eles a voltarem para que o nosso trabalho também fique bom. Porque não depende só de nós. E isso é uma coisa que eu sempre falo, não depende só de nós. A gente faz o possível, depende né? bastante do paciente, depende né? deles. Do cuidado que não só ele vai ter em casa, mas do retorno, os retornos que eles vão ter na clínica, né? Pra gente acompanhar. Porque que nem no caso do transplante de cabelo, transplante de sobrancelha, não é o transplante em si, é o processo. Desde o pré-operatório, quando a gente realiza os transplantes, e nesse pós-operatório que a gente pensa, é rapidinho, já vai crescer. Não, pós-operatório do transplante de cabelo é um período longo, dá uns 3 meses para começar a crescer esses... É uma plantação, né? É uma plantação, exatamente. Tem que arar a terra, cuidar, irrigar, e vai, né? né? Já que vocês puxaram para esse lado do transplante, eu quero fazer de forma, tentar, né? Da brincadeira, indagar. Será que realmente é dos carecas que elas gostam mais? Olha, varia aí, mas eu acredito que não. Hoje em dia tá né, bem... Interessante, né? Que a falta de cabelo na pessoa, principalmente no homem, envelhece muito, né? Então, e eu acredito ainda, tanto antigamente quanto hoje, que as mulheres não se incomodam com o homem careca. Mas eles se incomodam. Bastante, né? Mais a vaidade eles masculina do que propriamente a mulher. E né? é visível a diferença na autoestima. Sem dúvida. O implante de cabelo. É verdade. E o que causa a calvície? A calvície, ela é multifatorial, na verdade, né? São vários fatores. Tem a questão hormonal, né? Tem a questão genética, né? O seu pai é careca, por exemplo, a tua tendência é evoluir com calvície, né? O quê? É média de 50% ou não? Isso, de 50% até um pouquinho mais de 50%, sabe? Então, assim, a questão hormonal, né? Principalmente, a calvície mais comum é a androgenética, né? O que seria uma calvície androgenética? Ela é causada por múltiplos fatores. Então, tanto pelo fator hormonal, como pelo fator genético, como hábitos também. A gente acha que não, Roberto, mas existem hábitos que fazem com que caia o cabelo, né? Por exemplo, o uso excessivo de chapéus, de boné, a pessoa que fica muito tempo exposta com o couro cabeludo no sol. Isso também é um fator. Isso também é um fator importante. Entendi. E vem cá, você tem uma noção de um índice mundial e nacional do número de calvície em público masculino? Em público masculino? Eu acredito que em torno de uns 60%, mais ou menos. Isso mundialmente falando. 68%. E o brasileiro? O brasileiro em si é mais ou menos calvo? Ele fica mais ou menos naquela média também, sabe? Entre uns 60%. E as mulheres? As mulheres é assim... Que é a famosa alopécia, a alopécia, exatamente. Nas mulheres, a gente tem a maior parte delas também vão ter a calvície androgenética, a alopécia androgenética. Mas existem outros tipos de alopécias. Por isso a importância da nossa avaliação inicial. Né? A nossa avaliação inicial tem o objetivo de não só ver aqueles pacientes que vão precisar fazer transplante de cabelo, mas nós temos uma série de tratamentos na nossa clínica para tratar essas alopécias. Tem prevenção? Né? Para prevenir, exatamente. São terapias para prevenir essas alopécias e quando a gente já tem uma fase inicial dessas alopécias, a gente faz diversos tratamentos para esses pacientes. Por isso a importância da tricoscopia, ou seja, a gente avaliar com o microscópio o folículo mesmo, fazer uma avaliação inicial e saber qual o tipo que as mulheres têm de alopécia. Geralmente os homens são androgenéticos, não que os homens não possam ter outro tipo de alopécia, mas é mais comum androgenético. Nas mulheres também, mas existem outros tipos de alopécia, Tem fatores emocionais também? Existem fatores para todos os tipos de alopécias. Existem fatores não somente emocionais, genéticos, hormonais, imunológicos, né? Existem alopécias que são causadas por fatores imunológicos também.
também. Então, com tudo isso, por isso que é tão vasto e tão grande o campo dos tratamentos para as alopécias. O nosso transplante capilar seria o último estágio, né? Aquele paciente que a gente já não consegue mais reverter essa alopécia com os tratamentos clínicos. Daí a gente opta, então, pelo transplante, né? Doutora, o estresse, que é a doença do mundo moderno, né? É também causador? É também causadora. Sério? Dos maiores hoje em dia, Isso. Ah, é? Ele pode Dos causar maiores. bastante uma alopécia, né? A gente chama de flúvio telógeno. Isso é um termo que a gente usa médico, mas é para dizer que os cabelos começam a cair com maior frequência devido ao estresse. Ou seja, se Sansão vivesse no mundo atualmente, Ele já estaria não meio caminho andado exatamente. para calvície, né? Eu acho que ele já estaria um pouco calvo. Que interessante, né? Pacientes diabéticos são portadores ou estão próximos a terem a perda de cabelos por descontrole do diabetes? Pode haver. Né? Tem a ver? Tem relação? Pode ter relação. É difícil, né? Não é sempre que tem, mas se o paciente tiver alguns fatores, isso já seria uma causa mais imunológica também, né? Não propriamente dito ligado à glicose, mas não diretamente, indiretamente, né? Perfeito. Então vamos falar de tratamentos. Quais Sim. são os tratamentos hoje indicados principalmente para aqueles pacientes que, antes de fazer o transplante, eu quero tentar um tratamento? Quais são? Então, com relação a tentar o tratamento antes de fazer o transplante, vai depender primeiro da nossa avaliação inicial, né? A gente vai fazer uma avaliação inicial. Se a pessoa tem mais de 5, 10 anos já que ela tem aquela calvície, provavelmente o tratamento clínico não vai resolver para ela. Certo. Já vai direto para o transplante, porque dela já tem mais de 10 anos com aquela calvície, então o tratamento clínico pode ser que não adiante. Geralmente, todos os pacientes, antes de irem para o transplante, a gente faz tratamentos com não só oral, com minoxidil oral, mas também alguns outros tratamentos locais, né? Mas esses pacientes que estão com mais tempo, geralmente a gente faz algum tratamento inicial oral. Ou seja, não adianta ficar felizinho quando a gente tem apenas essa penuginha aqui na frente, né? Isso daí não vai trazer de volta os cabelos, não traz de volta os cabelos. Só outras penugens, né? Seria mais ou menos isso, né? Ai. Tem que partir para isso, então. Fatalmente, né? Fatalmente. Mas depois, no pós-operatório, nós fazemos outro tratamento, sim. Porque daí a gente tem que preservar, né? fazer a manutenção desses folículos. E qual é o nome da técnica, hoje em dia, que tem obtido e dado o maior resultado em sucesso para quem precisa do transplante? É a FUI? É a FUI, a técnica FUI. Só para você entender, então, nós temos basicamente duas técnicas. Hoje a gente usa a FUI. A gente tinha a FUT antigamente, que a gente realizava uma retirada de parte do couro cabeludo, separava esses folículos e colocava na parte anterior do paciente, ou enfim, onde o paciente precisasse. Hoje a gente não faz mais o corte, né? Por isso que eu fui a chamada técnica sem corte. Então, o que acontece? A gente pega os folículos, a gente pega pinça folículo por folículo, tira Hoje esses trabalheira, né? Pela manhã eu vindo, né, de Castro, e conversando com uma pessoa e comecei a contar sobre os folículos, né? Eu sou apaixonada pelos folículos. Sério? Você sabe, eu amo. É como se fosse mesmo uma agronomia, né? Porque você pega um a um, né? Exatamente, você então, pega enquanto a Andressa vai tirando e eu vou colhendo, já, né, coloca no microscópio ali e tem que tirar todo o sangue que envolve, porque realmente, né, ele fica bem profundo. E vou ali no microscópio e quando eu vejo, assim, o final, que, né, tudo branquinho, bonitinho. Eu falo pra Andressa, eu sou apaixonada. Ah, é? Então, depois eu te mandar as fotos. Legal. A hora que você vê, né, quando sai e a hora que ele tá pronto. Porque assim, é como se fosse um raminho de grama mesmo, sabe? Eu vi até em fotos, achei exatamente. interessante. Então a gente tira um por um. E tem que cuidar muito, muito, porque eles são muito sensíveis.
Se quebrar a pontinha da raiz, já não pode ser implantado. Já era. E esse tudo é minha parte que eu preciso ver para que a doutora esteja preparada ali para implantar e que tenha um sucesso no implante. Porque se colocar folículo todo, né, sem ponta... Aí tem folículos, Roberto, que é muito assim interessante, né? Eles vêm com 3 cabelinhos. Eu tenho Olha, que bacana. separar os 3. Os três. Ah, é? Isso. Não pode transplantar os 3, então. Não, ele senão nem nasce, vai pegar, né? Não vai nasce na ali. cabeça do Cebolinha, né? Na Só verdade, em essa desenho. é uma coisa interessante, Roberto, porque antigamente, não sei se você lembra antigamente dos transplantes de cabelo, que ficavam, parecia que tinha 3 Cabelinho de boneca, cabelinho né? de boneca, você lembra? Aham. E antigamente era feito assim. Depois, com o evoluir da técnica, Aham. se descobriu justamente isso. Esses folículos, nós temos folículos que têm 3 cabelos, 2 cabelos e 1 cabelo. E todos precisam ser separados, né? Aí que Além tá de um, né? o interessante. Quando a Aham. gente vai colocar na linha, na hairline, que a gente chama, Aham. que é a linha aqui direitinho, as primeiras Aham. fileiras, a gente procura colocar de 1. Por quê? Para não ficar o cebolinha, Aham, né? Que senão fica 3 Sim. saindo Aham. ali, fica engraçadinho até, Aham. né? E os outros cabelinhos que tem 2 e 3, nós até podemos deixar, mas aí colocaremos no meio da cabeça, porque Ah, daí é? ele não vai aparecer, Entendi. entendeu? Ele vai vir de 3, mas vai estar no meio e ninguém vai... Esses casos é aquela pessoa que precisa de muito. Muito cabelinho. Aí o que acontece? Se eu for ficar separando ali, eu vou passar mais das 12 horas, porque a gente fica em torno de 12 horas, né? Mas essas pessoas que precisam de bastante, elas têm a área doadora suficiente para... Essa é Então. outra coisa que a gente precisa, outra faz parte da avaliação. É Aham. complicado, porque tem muita gente que não... Por Não isso, pode. por isso que né? faz parte da avaliação isso. Toda a primeira, isso é feito na primeira avaliação. Aham. A gente vai avaliar a área doadora, vai ver o que é possível fazer. Que área é essa? A área doadora é essa área de trás Atrás. aqui do cabelo, certo? Abaixo do cocuruco. Abaixo do cocuruco, Sei. nessa região entre as orelhas aqui, Tá. né? Essa é Lembrando a... que não adianta a área doadora ter um monte de cabelo. A doutora vai ver se eles estão saudáveis para fazer. Entendi. o E quando implante. você tira da área doadora, ali vai ficar Então, um terreno... a gente nunca tira, essa é outra coisa interessante, a gente Aham. nunca tira um do ladinho do outro, né? A perfeito. gente tira um, deixa 3, tira um, deixa 3 fiozinhos, né? Uhum. Então, você vai tirar um fio, Vai espaça deixar 3. ralo, né? Faz... Não Ele tão não ralo. fica ralo, Não ele fica? não fica ralo porque você tira um, deixa 3, tira um, deixa 3. E como tem muitos folículos ali, né? Aham. Outra coisa interessante que até me pergunto, puxa, por que cai o cabelo aqui, Aham. não cai o cabelo aqui, Verdade, né? verdade. Já se perguntou por que Aham. puxa, cai as pessoas que têm calvície, elas perdem aqui. Aham. Você já viu aquela pessoa que só tem uma faixinha aqui, né? Verdade. Porque, na verdade, esse folheto embrionário ele tem origem diferente. Uhum. A origem embriológica dessa parte da nossa cabeça é diferente dessa parte. Esta parte tem ação muito hormonal, certo? Os hormônios atuam muito nessa região, Entendi. né? A parte emocional. E nessa região já não. Por isso que tirando esses folículos aqui de trás e colocando para a parte da frente, a gente vai sim ter que ter um cuidado, fazer um tratamento no pós-operatório para manter esses folículos, mas eles são mais difíceis de cair pela origem embriológica do que os da frente. E quando você transplanta, tá? Qual é a perda que dá em termos de você selecionou os saudáveis? Só quando alguém derruba os folículos. Então, na verdade, a gente tem uma perda, a gente procura fazer uma perda bem pequena. Vai Não perder tem, ali no não máximo assim uns 2, 3% máximo. Muito, Porque pouco. assim, cada folículo para nós é uma preciosidade, né? É ouro. É ouro, é uma preciosidade. Então a gente tem que É cuidar. Existem folículos que quando a gente tira, por isso que é outra coisa mais importante também, o profissional ser qualificado na hora da retirada do folículo. Porque se você tirar de forma errada, Quebra a você raiz. vai quebrar ele. Uhum. E aí você não vai poder utilizar. Aí você lesionou um folículo
tá? Que não vai ficar lá mais. Você tirou daquela área e não vai poder implantar lá na frente. Quando né? você tira dessa área doadora e transplanta para frente, né, para a área que Certo. precisa realmente, dá diferença do cabelo para o antigo? Para o antigo, não, porque é Não o dá. mesmo cabelo, né? Entendi. É o mesmo cabelo. Então, ele Aham. foi, como é tudo a mesma coisa, tem origens embriológicas diferentes, mas é o mesmo Uhum. cabelo, não vai dar. Entendi. Agora, lógico que você pode perguntar assim, e no transplante de sobrancelha, por exemplo, né? Essa para mim é novidade. Né? Aham. Transplante de sobrancelha. Aquelas mulheres que fazem micropigmentação acabam Isso. perdendo bastante. Porque né? não é só a micropigmentação, né? Tem a despigmentação também, né? Esse processo, né? Exatamente. E nesse processo que acaba perdendo os fios e eles não vão crescer mais. Não voltam, né? Isso, Aí acabam. é E de hora qual da- área sai? Da mesma área, a gente Da tira mesma da área? de trás também, né? Só que aí, quando a gente vai implantar esses folículos, a gente diz, puxa, mas o cabelo é comprido, Aham, certo? A aham. sobrancelha é curtinha, e aí, ele Aham. vai ficar comprido? Esses folículos que a gente tira de trás, eles não vão ter, porque assim, não é só o folículo, é aonde que você está plantando eles, né? Entendi. Entendeu? É a terra onde você planta eles, né? Entendi, Então, entendi. tudo isso varia. Então, o que acontece? Quando a gente tira daqui e coloca ali na frente, ele não vai ficar pequenininho, que nem a sobrancelha é, mas ele também não vai ficar longo, que nem o cabelo. Ele Entendi. cresce num médio, assim, Aham. sabe? Entre um pouquinho maior. Com o passar do tempo, depois do transplante de sobrancelha, nós fazemos todo o tratamento de estética, de design de sobrancelha, de cuidados com a sobrancelha, né? Uhum. E aí... Uma coisa assim bem legal que a gente pensou e procurou, porque a gente sempre estuda, né? Eu e a Aham. Andressa, a gente sempre tá atrás de Vocês vivem coisa estudando, nova. né? Nós Isso que é vivemos bacana. estudando. né? Para um, começa outro. E esse ano chamou muito a nossa atenção o alongamento de sobrancelha. isso é uma coisa interessante, Roberto. Que Alongamento? é uma técnica internacional, né? Aham. No Brasil, muito poucos profissionais estão, né, na área e eu e a Andressa começamos a estudar. E funciona. Pra gente, o que a gente pensou de início? A pessoa tem medo, né, ali do implante, a pessoa quer ver como que a O sobrancelha dela vai resultado, como é que ficar. o resultado vai ficar. E aí vem o brow extension, né? Que é colado, igual o alongamento de cílios, é a Aham. sobrancelha, né? Slash, né? Isso. Uma O coisa slash é diferente do alongamento. Tá. O slash ele vai dar volume, Tá. né, nos cílios. O Aham. alongamento realmente vai ser colado. Ele é um trabalho muito mais minucioso, né? Vai ficar horas ali E colado qual é a um por um. procura hoje em dia por isso? Muito grande, grande. é? Muito, muito grande. Então, é muito, mas o resultado é muito melhor do que você fazer uma micropigmentação. Sim, Isso, exatamente. É mais natural. O que acontece? Quando começou a micropigmentação, era aquelas sobrancelhas, né? Exageradas, lá em cima. É sério? Na época era bonito, Aham. né? E o que acontece? Como Modismo, tudo, né? Como tudo segue a evolução, Aham. hoje em dia uma sobrancelha bonita é uma sobrancelha cheia, uma sobrancelha, né, com bastante pelo, bem desenhada. Antes era um risquinho ali, tava lindo, perfeito. Pela, né, falta desse conhecimento Uhum. e foi cada vez mais aprimorando. Essa técnica é super nova, como eu falei. São tem poucos profissionais muito que atuam poucos com ela, né? profissionais. E a gente tá qualificados, né? qualificados. Entendi. Porque é muito fácil, né, Roberto, você fazer um cursinho lá Final de semana. online, fim de semana, sem ter uma prática, Uhum. né? Isso é o que mais tem hoje em dia, tanto faculdade, né, Uhum. quanto curso. E a gente sempre procura estudar sempre a melhor forma, tanto pra gente, né, ficar satisfeita, quanto quem E vocês já estão ministrando cursos também? Ou não? ainda não. Ainda não Não. começamos. Mas possivelmente- Já estamos em breve, Em estaremos breve. começando a Bacana. fazer cursos. Doutora, eu tenho uma dúvida que não é só minha, muitos homens também as têm, né? Em relação, porque nós somos observadores de nós mesmos, Sim. principalmente na hora que estamos tomando banho. Daí a gente vê o reflexo no espelho da careca, daí a gente começa a ver que em outras partes do corpo começaram a crescer pelos. É na orelha,
nariz começa a crescer mais, no peito, lugar onde não tinha, tem... Que história é essa? O que acontece no corpo masculino? Então, na verdade, isso é questão do fator hormonal, né, Roberto? Tem E uma não questão... só no masculino. Não né? só... Não é feminino também, né? É Pois é. De verdade. repente, tá ali no braço, né? Essa é muita questão hormonal, sabe, Roberto? Aham. Né? Essa questão de crescimento de pelos, até a calvície mesmo, né? Uhum. Até a queda do cabelo, a gente sabe que a testosterona age nos fios e acaba derrubando eles, sabe? Então, toda essa questão de crescer pelos é uma questão hormonal, né? E você é favorável à implantação hormonal? Implantação de Microchips hormonais? É. Eu acho que, assim, dependendo do caso, a gente pode até pensar, mas eu não sou muito E a é favor, caríssimo, não, né? né? Caríssimo. É uma técnica bacana para algumas pessoas, depende para que a pessoa vai fazer, qual que é a indicação da pessoa. Então, não digo nunca que eu sou totalmente contra, não, sabe? Mas eu acho que... Tem que estudar melhor o assunto, É, né? Ver eu o acho que resultado, os né? resultados, eu acho que a gente não pode exagerar, porque tem gente que... Porque isso se vulgarizou o chip hormonal, né? Então, muita gente coloca para poder, assim, para poder fazer, ter crescimento de massa muscular, ter Isso. hipertrofia, né? E não sabe as consequências que tem sobre si isso, né? Porque, às vezes, você produz esse hormônio e a gente só tem que repor uma quantidade pequena. E muita gente acaba repondo demais e acaba fazendo um desequilíbrio interno, né? E essa Entendi. modinha Né? de tudo sobre beleza é uma das causas, assim, que a gente tem mais dificuldade na nossa área. Porque as pessoas pensam, Não tem freio, vou né? colocar o Querem tudo. chip e eu vou ficar maravilhosa. Vai. Nossa, não vou precisar fazer mais nada. E aí, o que eu te falo? Não depende só de nós, né? Tem, assim, depende de muitos fatores, inclusive da própria pessoa. Porque hoje em dia tá tudo muito fácil, né, Roberto? Você vai, faz ali e, na verdade, todo mundo quer de mão beijada as coisas. E o chip é uma coisa assim, Sim. que eles acham, vou colocar, pronto, não vou precisar fazer exercício, dieta, não vou precisar fazer mais Não nada. precisa complementar com nada. Isso na verdade, não é uma coisa verdadeira, né? Mas também vai ter que implantar, depois implanta em outro lugar, né? Pontinho aqui, pontinho lá. Voltando a falar sobre o transplante. Quanto tempo e quanto tempo dura e como é o processo da cirurgia? Leva quanto tempo, em média? O processo da cirurgia no implante de cabelo, porque daqui nós temos o implante de cabelo e de Isso. sobrancelha, né? O de cabelo, ele é um pouco mais demorado, sim, tá? Vai durar aí de 6 a 8 horas, até E é às vezes 10 confortável? horas. É confortável, Pro Roberto. paciente, É confortável né? porque nesse processo, como é que funciona? Primeiro nós anestesiamos a local, damos um remedinho para o paciente dar aquela relaxada, pedimos para ele vir não ter comido muito antes, só tomar líquido, não comer muito antes. Ele vai relaxar. Coloca a musiquinha. Nós vamos colocar uma musiquinha para que ele ele ficar gosta. tranquilo, um Ele fica de bruço. cobertorzinho. Fica de bruço. Na primeira parte ele fica de bruço. Que daí- Muitos dormem, né? Isso, a maioria dorme no E não começo. sente nada, Não absolutamente sente nada, não sente nada. Nem dor depois? Não, A gente fala não. que é um spa e ainda vai sair Exatamente. ganhando, Que né? legal. Verdade. Porque Quer dizer eles que ficam não, muito à vontade. não precisa ter medo. Não precisa ter medo, não vai Nenhum. sentir nada, né? Não vai sentir nada. E depois, como é o pós-operatório? Então, aí, só explicando como é que funciona, Tá. a primeira parte, então, a gente retira os folículos. Retiramos os folículos, enquanto a Su e as outras meninas Vão trabalhar separam, ali. vão trabalhando lá. A gente dá um tempo, uma pausa para o paciente, dá alguma coisa para o paciente comer, que isso já é geralmente na hora do almoço, né? Uma comida leve e tal. E depois a gente vai fazer a segunda parte do implante, que é a colocação desses folículos, a implantação desses folículos. Ele chega de manhã, sai final da tarde. Sai final da tarde. É mais ou Entendi. menos isso. E depois, e durante a colocação, se faz necessária mais uma dose de anestesia, mais uma... Aí a gente faz a aplicação? anestesia na parte da frente, que é essa primeira que a gente só ali. retira, só atrás, depois a gente faz uma anestesia na frente, é tudo local, a gente dá um remedinho pro paciente relaxar também, para ele ficar bem à vontade. Aí a segunda parte, que é a implantação, é mais ou menos o mesmo
tanto de horas da primeira. Barriguinha para Barriguinha cima, pra não é mais... tranquilo ou sentadinho. A gente pergunta para o paciente durante o procedimento qual a posição, porque às vezes cansa, né, Alberto, de ficar numa posição, quer mudar para outra, né? A gente se preocupa muito com isso, sabe? Ele ficar bem ali, né? Eles ficarem bem, porque se eles estiverem bem, tudo flui, né? Durante a cirurgia, durante Ele pode o processo. até assistir um filminho, né? Pode, Pode, geralmente a gente tem não televisão, é? a gente coloca o filme que o paciente quer também, Conversa bastante, né? Brinca, né? Ouve muita história, né? É bem descontraído, é gostoso. Você tem né? noção de quantos procedimentos desse você já fez? Olha, Eu digo Roberto, cabelo, né? de cabelo, né? De cabelo, acho que já deu uns 250, 300, um pouco mais. Sobrancelha a gente já fez, acho que sobrancelha é mais recente, né? É que agora, que agora que a gente começou a fazer. Que a gente começou mais com... Mas já tá fluindo, as mulheres estão procurando se informar mais. Como é uma novidade, isso a gente... eu falei para André, essa é uma coisa que a gente tem que começar a frisar bastante, inclusive nas redes sociais. As mulheres têm medo, muito medo, porque a micropigmentação em si dói, né? É uma área delicada, é uma área... Só que é completamente diferente da micropigmentação, porque ali vai ter uma anestesia local, vai ter um cuidado pós, vai ter medicação, se tiver a dor, né? E o resultado é extraordinário. Então, assim, quando uma faz e vai contando, né, para uma amiga ou outra, é assim... elas fantástico, né? É fantástico. Elas veem que é outra coisa. Né? E a manutenção? A manutenção do... Vamos bater nessa tecla, né? Porque a pessoa acha que é uma vez só e acabou. É o que eu falo sempre, né? Os cuidados. A manutenção do transplante de sobrancelha é diferente do transplante de cabelo. No transplante de sobrancelha, após o transplante, ela vai ter que ficar cuidando nos primeiros 3 meses, assim como o transplante de cabelo. Mas aí a manutenção também é co-design, né? A gente tem produtos para fazer, que a gente chama de relaxamento dos fios da sobrancelha, né? Estimulação de crescimento. Tem queda durante? Pode ter queda. Logo após o procedimento, Roberto, é a mesma coisa o transplante de cabelo. Logo após o procedimento, você vai perder toda a sobrancelha. Tudo aquilo que é a queda. Depende o cabelo deles. O cabelo também. O cabelo também. Né? Você implantou, após 2 semanas de implante, 3, você começa a perder o cabelo. E é normal. É aquele esfregar com força, que a gente frisa bem. Não pode. Não pode. Mas mas é o processo natural do procedimento depois de 3 a 4 semanas começar a cair todo o cabelo. Por isso que a gente pede, pelo menos as 3 primeiras lavagens, que eles retornem à clínica. Eles venham pra gente lavar. Porque aí ali eu vou ensinar como é que vai lavar direito. Tem produto especial? Tem né? Não pode usar qualquer tipo de shampoo, exatamente. Não, né? Geralmente neutro, né? Existem... Bom, vamos para um lado e para o outro, tá? Voltando ao transplante. A pessoa fez o procedimento... saiu da clínica, quanto tempo ele tem que ficar em repouso para poder voltar às atividades normais? Depende da atividade da pessoa, né? Primeiro, essa é uma coisa importante. Se ele trabalha, sei lá, na construção civil, por exemplo, usa chapéu, ele vai demorar um pouco mais para voltar nas atividades. Mas se são atividades mais tranquilas, dá para voltar depois, menos de uma semana, eles já estão voltando. Já está voltando, já está liberado. E em quanto tempo, ou melhor, a partir de quanto tempo ele tem de voltar à clínica para fazer manutenção? Após na verdade, a gente faz o transplante num dia e pede para o paciente voltar logo no dia seguinte para a gente lavar o cabelo. Porque tem uma técnica para lavar especial que é feita lá, que a Su, inclusive, faz, né? E que também a gente tem que ensinar o paciente como a preservar essa graminha, né? Esses folículos, Perder o mínimo possível. Perder o mínimo possível. Geralmente, né, nesse dia a gente pede que venha a esposa, alguém para acompanhar, até para gente dar uma olhada como que funciona ali, porque vai ter partes que ele não vai conseguir, né?
alcançar direito, principalmente porque as primeiras lavagens precisa passar a pomada cicatrizante. Uhum. Para que tenha também um resultado bom na cicatriz, Na né? cicatriz, é. E tem casos de pacientes que, digamos, ele conheceu a esposa já calvo. Certo. Daí resolve fazer o transplante, ela olha assim e fala assim, não, mas não foi com esse homem que casei. Que bonito você está. Tem isso. Tem paciente que diz, nossa, que a diferença não só para outra pessoa que está vendo, mas para a autoestima dele, para ele muda a vida Legal, dele. né? Eu É falei muito pra bacana ver isso. eu falei para minha esposa bem assim, olha, eu tenho vontade de fazer o transplante, eu tenho medo de sentir dor e o medo de ver aquela coisa assim que aparentemente, né? É isso que a gente precisa desmistificar. Ficar, né? Exatamente. O medo da dor, né? Aham. Não tem dor, né? Não tem, assim, é uma coisa que todo mundo fala, ai, mas vocês não sentem. Mas não é a gente, é o relato de quem já fez. Pois Sim. é. Tanto antes quanto depois. E é compensador depois, né? O isso, resultado, O né? resultado é maravilhoso Vale muito a depois. pena. E eu falo sempre assim, tem coisa muito pior que as pessoas passam, né? Exatamente, e não tem tanto resultado. Eu fiz uma matéria um tempo atrás, não sei se eu já falei para vocês no dia que nós fizemos aquela reportagem, que era sobre prótese capilar. Daí eu prótese. começo a matéria, né, assim, tal, Uhum. dali a pouco me puseram uma prótese. Eu remocei e gostei, entendeu? Daí até o assunto era a maioria dos artistas globais, né, os homens principalmente, usam né, prótese mesmo, usam, é verdade. usam prótese. É verdade. Né? Só que tem uma coisa importante que a gente tem que analisar, né? A questão de higienização da prótese é constante. Sim. Se a pessoa deixa, passa o tempo, esquece, tá ferrado, porque aquilo lá Tem Isso, que ser aquilo lá não é tem que ser- natural. Não é natural, Não mas é? tem que ser higienizado, muito bem higienizado. Muito. E tem uma outra questão que eu senti na própria pele, né? Eu não me acho o macho alfa, né? Mas sou másculo, sou Sim, homem, né? sim. E a maioria das pessoas, dos pacientes, sem Aham. questioná-las, né? Aham. Não são. E todos que me apresentaram lá no vídeo desmunhecavam muito. Daí eu falei, pronto, eu vou sair com uma prótese, vou achar mais um que entrou no grupo, né? Então, quer dizer, eu saí correndo, entendeu? Me achei bacana, remocei, né? Mas não dava para partir para esse lado, né? Então eu falei, não, eu tenho que criar coragem em mim mesmo. Sim. Começar a acreditar na ideia de que, poxa, eu tenho que resgatar essa minha autoestima, Sim. eu tenho que me ver como eu era, e existe tecnologia para isso, Sim. Sim. não é? E como eu acredito, sabe, doutora, se a pessoa, eu digo por mim, né? Eu não Sim. vou falar pelos outros, se eu conseguir recuperar 30%, já vou estar muito Sim. mais feliz do que agora. Sim. Né? Se esse for um índice de sucesso, Você já me entrou, conquistou. né, nessa porcentagem Aham. que geralmente o paciente que chega na avaliação com a doutora, uma Já das pergunta primeiras isso. A perguntas, pergunta qual a é essa, qual a porcentagem, porcentagem dele? né, Aham. de aproveitamento de tanto da área doadora para onde vai colocar? A É 100%, Roberto. Chega a dar É, 100%? Entre 90%. A técnica assim, foi Mesmo? ali, a maioria é 100%. Você está maioria brincando? a gente Mesmo consegue. convivendo há algum certo tempo, mais de 15 anos, sem cabelo. Isso Quando se tem... deve ao cuidado Aham. nosso, E do Aham. paciente. juntamente Do paciente. com ele, É. né? É o que a gente Entendi. fala. Até hoje a gente não teve problema de voltarem, de se Exatamente. cuidarem, de fazer tudo certinho. Fazendo a manutenção. Tá tudo Não é? Tá certo. tudo certinho. Mas eu acho interessante isso daí, né? A pessoa faz um procedimento desse e não se preocupa com, O né? depois. Com depois. É que a pessoa acha que não. Já que é definitivo, é isso que E as não é pessoas assim, pensam. né, doutora? Exatamente. Até porque quando a gente tem cabelo, se a gente não cuidar, vai perder. vai E perder, porque é depois que verdade. fez, agora Porque a pessoa acabou. acha que é acabou. definitivo. Como é definitivo, então tá bom, não vou mais cuidar, né? Interessante. Essa que é a ideia da pessoa, né? É verdade. E hoje está mais popular o preço?
tá um pouquinho mais popular, sim. Tá, Mais né? popular o preço. Só tem que cuidar nesse sentido também. Que tem clínica fazendo muito em conta, muito barato. Inclusive mas a distância, a avaliação. as avaliações né? Aham. tem clínica fazendo avaliações à distância. E com preços bem baixos. Módicos. Módicos. Isso. Porém, o que acontece? Às vezes não são feitos por profissionais qualificados, não é feito por médico, né? Tem muito lugar aí simplesmente fazendo até com quem não é médico, sabe? Não tem como fazer uma avaliação à distância, né? A Andressa muito crítica nisso, ela não faz, sabe? Ela precisa ver, e eu acho que não existe mesmo como fazer a distância. Tem muita gente que diz assim, ó. Dá para dar uma olhadinha à distância. Não é uma avaliação, é uma olhadinha, né? Mas tem uns, digamos assim, descuidados, que eles falam bem assim, olha, eu fiquei sabendo que profissionais turcos, né, oferecem preço lá embaixo. Eu vou aproveitar, vou viajar, fazer o turismo médico, vou curtir, entendeu? Vou aproveitar e fazer o meu procedimento. É seguro? Me falaram que não. Me falaram que quando a pessoa entra numa clínica lá, é atendido por alunos. Às vezes está acontecendo o procedimento no meio de outros 15, 20, e depois não tem garantia do trabalho. Lá na Turquia é uma coisa assim, é um lugar muito bom, o pessoal vai direto para fazer transplante de cabelo, inclusive em Israel, Roberto. Também? O pessoal ia lá para a Turquia, disse, ali do lado, né? Vou dar uma voltinha, já vou fazer o transplante de cabelo por lá mesmo, né? Então, assim, porém, ali existem clínicas e clínicas na Turquia também, né? A Turquia é um lugar que, nessa parte de transplante de cabelo, eles têm muito nome no mundo inteiro, mundialmente. Mas eles têm os serviços ruins, porém têm os serviços muito bons. Só que os serviços bons são bem mais caros do que os serviços que são ruins. É o que eu sempre falo, né? Aquele negócio, quem estuda e quem copia, né? Não que necessariamente você não possa conseguir um preço bom com um profissional bom. Isso é possível, né? Inclusive, no nosso caso, é o que a gente faz também. Sim. Procura sempre fazer essa questão, esse combinado, né? E acontece parcelamento também, Acontece, né? a gente faz pessoa pode pagar parcelamento, no cartão de crédito, tal, de boa, né? Isso. Se tem uma coisa que a gente nunca vai ter problema em enrosco com o paciente, é a forma de pagamento. Né? Que bom. Porque a gente tem muitas opções. E assim, eu acho que pela autoestima dele é o que a gente sempre fala. Quanto vale? Quanto vale a tua autoestima? Quanto custa? Lembrando né? que na nossa clínica, o que a gente costuma fazer é o seguinte: no transplante de cabelo, e tanto no cabelo como sobrancelha, a gente não coloca o valor só do transplante. A gente coloca o valor do transplante e do tratamento pós-operatório. Então, já todas aquelas sessões que a gente vai precisar fazer no paciente, no pós-operatório, pelo menos uns 3 primeiros meses, já estão incluídos nesse pacote. Eu gostaria de que vocês me respondessem uma coisa muito importante, pois muita gente pergunta isso. Não só no tocante ao tema, né, ao procedimento que estamos falando. Muitos profissionais da área médica tratam seus pacientes como números, CPFs. Mais um CPF aí pintando. Vamos ganhar tanto, vamos manter, né, o faturamento do mês. E tem pacientes que não gostam disso. Eles gostam de ser chamado pelo nome, sabe? Aquele atendimento, sabe? De qualidade. Profissional, mas com aquela qualidade, você se sentindo humanizado. Exatamente. Tratamento humanizado. Isso vocês praticam na clínica? E hoje em dia é a falta maior, né? Exatamente. Com certeza. Por isso que eu falei para você, Roberto. A gente procura individualizar cada paciente. Como cada paciente não é um número, então ele é um indivíduo. Por isso a gente preza tanto por aquela avaliação inicial, para a gente fazer a avaliação do paciente, não só na questão do transplante de cabelo, como a parte corporal, a parte estética, sempre mostrando para o paciente qual que é o melhor tratamento para ele fazer,
tá? Sem, assim, para ele, o melhor tratamento para ele fazer. A gente tem vários tratamentos na clínica, mas não é porque a gente tem vários tratamentos que são todos indicados para você, Roberto. Vai ter um específico para você, direitinho, personalizado para você. E quais são os tratamentos todos que vocês realizam lá? Então, a gente na clínica realiza uma série de tratamentos. Eu vou falar alguns, a Su vai falar outros aí, né? Então, além dos transplantes e das pequenas cirurgias que nós fazemos, nós também fazemos preenchimento de bumbum, preenchimentos corporais, botox, preenchimentos faciais, fazemos ultrassom micro e macrofocado, fazemos tratamentos para redução de gordura, como a criolipólise, criomodelagem, né? Nós temos uma série de tratamentos. Harmonização, né? Harmonização facial e corporal. Os lábios nós também fazemos, que né? Bacana. Ai, o papo tá bom, tá uma delícia, mas infelizmente, o que eu falei para vocês, né? Parece que 60 minutos é muita coisa, não é. E não dá para falar tudo. E a vontade é de ficar mais tempo, não é mesmo? Mas isso é bom porque a gente deixa algo para mais tarde. Exatamente. Quem sabe, né? Numa próxima a gente fala mais, fala de outras técnicas, outros procedimentos, não é mesmo? Quero agradecer a você, doutora Andressa, a você, Su, que vocês tenham todo o sucesso do mundo diante da qualidade apresentável, né? Apresentada e é apresentável mesmo. E qual é a mensagem que vocês podem deixar agora como despedida? Então, eu deixo para todos aí, então, que se puderem ir à clínica para nos conhecer o nosso trabalho. Pode passar o endereço? Vou passar o endereço. Então, nós estamos localizados aqui em Curitiba, na Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 2843. É ali na Água Verde, ali é Rebouças já, né? Dá um pulinho lá para conhecer a nossa clínica, a nossa estrutura, né? Para fazer uma avaliação inicial aí, né? Será super importante, será super né? importante. Esperamos você, inclusive. Mas eu vou. Esperamos você, Roberto. Eu termino a minha etapa de trabalho no ano, né? Exatamente. Já serei um divulgador. Eu quero estar com cabelo topetinho assim, jogando para cima. Eu e Rony Fon, né? Remoçar é preciso, né? Gente, muito obrigado. Sucesso. Vai ser um ano maravilhoso para todos nós, porque o ano aqui no Brasil começa depois do Carnaval. E a vocês que estiveram nos acompanhando, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.